Fala, meu povo! Sejam bem-vindos à Biblioteca do Léo. Léo é este que vos fala. E nesse primeiro vídeo eu vou contar um pouquinho sobre quem eu sou e da onde que surgiu a ideia de fazer um canal para falar um pouco sobre livros, tá? Eu sou gerente de produto, sou Product Manager, então trabalho com software, o que já faz com que isso seja um pouco diferente dos outros canais, já que eu venho da área de tecnologia, não sou da área de humanas, então teoricamente na minha formação eu já tive pouco contato com o livro em relação a outras formações, tá? Eu me formei em tecnologia, depois eu fiz uma pós-graduação em marketing, ainda não sabia muito bem o que eu queria, já trabalhei como atendente de telemarketing, já trabalhei como social media, trabalhei como gerente de experiência do cliente, hoje eu trabalho como Product Manager numa empresa de software. Product Manager é um nome chique para uma profissão que fica a maior parte do tempo em reunião, tentando alinhar a expectativa de um monte de gente, tá? E da onde que surgiu essa questão dos livros, né? Desde pequeno eu já lia, não sei falar se eu lia mais que uma pessoa comum ou menos, eu acredito que até menos, não me lembro de ser uma pessoa que gostava muito de ler quando era pequeno. Eu lembro que tinha um livro dos Trabalhos de Hércules que eu gostava de ler bastante, e eu lembro de ter pego ele várias vezes, e essa é a primeira memória que eu tenho de uma leitura mais engajada, né? Mas a segunda lembrança que eu tenho é no ensino médio, quando eu li o Percy Jackson. Então eu li toda a saga ali do Percy Jackson, inclusive alguns livros eu li dentro da sala de aula do ensino médio, que hoje eu olho e falo que absurdo, porque eu estava perdendo muito conteúdo importante, além de ser um desrespeito com os professores. Mas depois que eu entrei na faculdade, eu não me lembro de ter lido tanto assim, né? Então eu entrei num curso de tecnologia, até que em um momento eu percebi que eu não queria trabalhar com programação, não queria trabalhar com desenvolvimento, comecei a ler livros de marketing, livros de administração, porque eram as matérias que eu acabava gostando mais. E estava focando nesses livros, até que em uma fatídica aula de psicologia, se eu não me engano, a professora passou um vídeo, aquele vídeo clássico do Clóvis de Barros, onde ele fala sobre ter brio e sobre ler livros difíceis. Então eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você não tenha visto esse vídeo, eu recomendo fortemente que você veja, é um vídeo incrível. Mas foi esse vídeo que começou tudo, eu digo que foi ele que gerou a grande mudança. Ele é um livro onde o Clóvis é um filósofo brasileiro, ele está dando uma aula para os alunos, ele vai pede para os alunos buscarem ali um livro do Kant, filósofo, e para ler as 3 primeiras páginas, que é um livro, para quem conhece, para quem já leu Kant, sabe que é bem difícil, e ele fala que é difícil, e ele vai dar ao longo do vídeo várias alfinetadas ali nos alunos sobre a importância de se dedicar e ler um livro difícil e se esforçar para melhorar a sua capacidade de pensamento. E em dado momento ele dá até um exemplo do Pitágoras, né? Ele fala assim, o cara inventou o teorema, você só tem que aplicar e você erra. E vai ser burro assim, cara. E quando eu vi esse vídeo, ele também fala um pouco de marketing, né? Porque eu estava estudando marketing, ele fala assim, esse marketing tem a empresinha, tem o cliente, pipipi. Ele falou assim, uma criança de 7 anos conseguiria entender isso. Isso me doeu a alma. Eu falei, como assim? Eu achando que estava lá super pra frente, lendo livros de administração e marketing, escutar uma coisa dessa. Eu lembro que no intervalo eu fui lá na biblioteca, devolvi os livros de administração que estavam comigo, peguei 3 livros de sociologia, filosofia lá. Eu lembro que um era do Foucault e eu não entendi nada. E foi aí que eu percebi que eu precisava ler mais, eu precisava estudar mais. E a partir desse momento, é o momento que eu digo que eu comecei a me dedicar mais para a leitura. Então eu sentei a bunda, comecei a ler. Depois eu arrumei meu primeiro emprego, eu comecei a ler no intervalo, no tempo livre ali. E fui ganhando tração, fui criando hábito, que o pessoal fala, né? E chegou no momento em que, 2020, eu tinha lido 21 livros no ano, o que eu acho que já é um número razoavelmente bom, principalmente quando a gente pensa na média do brasileiro. No ano seguinte, em 2021, eu tinha lido 41 livros, e esse ano eu tenho uma meta que eu estabeleci de ler 60 livros. Eu já estou em 35, se eu não me engano, na altura que eu estou gravando esse vídeo. Então hoje eu posso dizer que eu já tenho o hábito de leitura
E mais do que isso, é uma coisa que me interessa bastante, uma coisa que eu realmente gosto de fazer. E nesse gostar de fazer, eu comecei a conversar com pessoas sobre isso, né? Então, falar sobre livros, recomendar livros, e me veio a ideia de fazer um canal. Porque talvez se o Leonardo lá atrás tivesse visto antes um canal, pessoas falando sobre livro, recomendando bons livros, talvez eu tivesse começado antes e não precisasse do vídeo do professor Clovis para eu começar a me interessar pela leitura. Então, por isso, eu estou criando esse canal justamente para compartilhar boas indicações de livros, compartilhar comentários sobre as minhas leituras, sobre coisas que eu acho interessante ali do mundo dos livros. Uma coisa que vai ter bastante aqui é diversidade, porque eu leio vários tipos de livro, então eu tenho aqui livros clássicos, aqui também são clássicos brasileiros, a maioria. Eu tenho livros de literatura russa, eu tenho aqui para baixo, eu tenho livros de negócio, eu tenho bastante livro técnico de produto, tenho mangá, então é uma leitura bastante diversa, tem de tudo, fantasia, ficção, filosofia. Então, isso é uma coisa que vocês podem esperar aqui. E é um canal para eu compartilhar um pouquinho mais sobre o que eu tô vendo de interessante, quais livros me chamaram a atenção, vale a pena compartilhar, tá? E vou aproveitar esse vídeo para trazer 5 livros que tem muito a ver comigo, tá? E eles fazem parte ali da minha história. O primeiro livro que eu queria trazer é o Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati. Esse livro foi o primeiro livro da Tag que veio para mim, a primeira vez que eu assinei um clube de livros, né, de receber livros. Leitura incrível, não sabia o que esperar e me ensinou bastante sobre passagem do tempo e sobre ficar esperando que uma coisa aconteça e deixar a vida passar enquanto isso. Livro muito bom, recomendo bastante. O segundo livro que eu queria falar é o Fédon, do Platão. Esse livro retrata os últimos momentos ali de Sócrates, então quando ele vai tomar a cicuta. E é incrível, é um livro que fala sobre filosofia, sobre morte, e tem passagens incríveis. É um livro que deixa você bastante reflexivo, né? Então, em alguns momentos, todos os discípulos ali, todos super tensos, tristes, e ele olha e fala assim: por que vocês estão tristes se eu não estou triste de que eu vá morrer nos próximos instantes? Então, livro incrível. Outro livro também que tem muito a ver comigo é o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Demorei para ler esse livro, mas achei sensacional e o deboche dele é incrível. Então eu gosto bastante de deboche. Esse livro aqui é sensacional e vale muito a pena, né? Um outro livro que tem super a ver comigo é o Hobby como Artista, apesar de eu não ser um artista. Esse livro tem bastante dica de como você precisa seguir a sua intuição e você fazer as coisas de maneira diferente e não ficar preocupado em errar. Então tem uma frase que eu gosto bastante que tem muito a ver com o meu contexto hoje, que ele fala que reclame de como as pessoas fazem software fazendo software. Então eu tenho essa frase muito pra mim, que o melhor jeito de você mudar alguma coisa com que você não concorda é você ir lá e fazer diferente, tá? E por fim, tem um livro que eu considero o meu livro favorito, apesar de ser muito difícil falar que um livro é o seu favorito. É o livro do Paulo Coelho, O Alquimista. Eu tenho essa edição especial aqui de 30 anos, foi um trabalho para achar, mas eu acho esse livro lindo. Ele passa uma mensagem que chega a ser até batida, né, sobre procurar seus sonhos, seguir seu coração, não perder tempo com coisa irrelevante. Mas ainda assim é incrível a forma como ele narra isso e traz isso ao longo do livro. Então é um livro que tinha tudo para não ser um dos meus livros favoritos, mas ele me surpreendeu bastante e com certeza é um livro super fácil de ler e que vai gerar bastante reflexão também. Tá? Para esse primeiro vídeo era mais uma apresentação mesmo, então convido vocês a acompanharem, se inscreverem aqui no canal, deixarem um like. Vai ter bastante conteúdo, toda semana eu vou trazer novidade, vou trazer comentários sobre livros, vou trazer recomendações, indicações de leituras que eu fiz. E
podem ter certeza que vai ter bastante coisa legal e que vai impactar bastante a forma como você vive, a forma como você trabalha, porque são livros que mudaram muitas vezes a forma como eu vivia, como eu trabalhava. Beleza? E obrigado.